Bom, pessoal, tudo bem? A gente vai estar resolvendo hoje a questão 27 da, do vestibular de verão da Universidade Estadual de Maringá, né, do ano de 2019. A questão 27 pertence aos conhecimentos gerais, certo? E ela diz o seguinte: uma residência tem um sistema de aquecimento solar de água. O tanque onde a água quente fica armazenada tem a forma de um cilindro circular reto de 1,5 metros de altura e diâmetro da base medindo 80 centímetros. Dentro desse tanque há um medidor de temperatura, e essa temperatura pode ser visualizada em um aplicativo de celular. Baseando-se nos dados de temperatura obtidos via esse aplicativo, o proprietário modelou essa temperatura T em graus Celsius para um dado dia, em função da temperatura T em horas. Para facilitar os cálculos, esse proprietário considerou que 8 horas da manhã representava 0 horas do modelo. Ele obteve a seguinte função modeladora: a temperatura em função do tempo é igual a menos t quadrado mais 12t mais 20, em que 0 é menor ou igual a t e t tem que ser menor ou igual a 10. A gente está nesse range aqui de 0 até 10. Diz para a espessura das paredes do tanque e, com base nessas informações e em conhecimentos correlatos, assinale que for correto. Aí ele dá para a gente aqui a fórmula da transformação de graus Celsius para graus Fahrenheit e ele dá as alternativas. Então, A01. O tanque tem capacidade para armazenar pelo menos 700 litros de água. 02. Ao meio-dia, a temperatura da água no tanque era de 52 graus Celsius. 04. Às 8 horas da manhã, a temperatura da água no tanque era de 72 graus Fahrenheit. 08. A temperatura máxima da água dentro do tanque ocorre às 14 horas. E a 16. No intervalo, que o T está aqui dentro, de 0 até 10, o gráfico da função T de Tzinho, ou a temperatura em função do tempo, não intercepta nenhum dos eixos coordenados, certo? Então, primeiramente vamos começar com a 01. O tanque tem capacidade para armazenar pelo menos 700 litros de água. Bom, ele diz pra gente que o tanque tem o formato de um cilindro circular reto. A gente sabe que o volume de um cilindro circular reto tem que ser a área da base vezes a altura h. Eu sei que a área da base, por ser um círculo, vai ser π raio ao quadrado vezes a altura. Basta com que eu determine quanto é o r. Se a gente voltar aqui em cima, ele deu pra gente que o diâmetro da base equivale a 80 centímetros. Então eu sei que o raio é metade do diâmetro. Então, o raio é o diâmetro sobre 2. Então, a gente vai ter que o raio tem que ser 40 centímetros. Só que eu vou transformar 40 centímetros para metros. Então a gente tem que lembrar que vai ser 0,4 metros. Bom, beleza. Então eu sei que 0,1. Não precisa repetir de novo, não. O volume do cilindro tem que ser π 0,4 ao quadrado vezes a minha altura, que é de 1,5 metros. Certo? A gente pode escrever isso aqui de um pouquinho melhor, que é o seguinte. O 4, π, a gente vai escrever esse 0,4 dessa forma e esse 15, esse 1,5 desse jeito. Certo? Aí com isso a gente consegue descobrir que o volume do cilindro tem que ser π vezes 16 vezes 15 sobre 1000. Bom, beleza. 15 vezes 16 é 240, π dividido para 1000. Corta esse zero com esse zero, eu vou ter 24π. 24π sobre 100. O volume do cilindro tem que ser 24π sobre 100. Isso é a mesma coisa que 12π sobre 50, que é a mesma coisa que 6π sobre 25. Aqui parou o que a gente podia simplificar, metros cúbicos. A gente pode lembrar também que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros de água. Ou seja, eu tenho 6π sobre 25 vezes 1000 litros, certo? Então, o volume que eu vou caber no cilindro, na verdade, tem que ser 6 vezes π vezes 100 vezes 10, que eu estou escrevendo esse 1000 como sendo 100 vezes 10, dividido para 25, porque isso daqui, 100 sobre 25, eu conheço que vale 4. Então, 4 vezes 10 é 40, vezes 6π, eu vou ter 240π. Bom, litros, né?
Ok, mas ele está dizendo para a gente que tem que ter pelo menos 700 litros de água. Então, se a gente aproximar, por exemplo, π para 3, eu vou ter 240 vezes 3, que vai ser 720 litros. Então, mesmo com a aproximação de π igual a 3, o volume do cilindro já é maior que 700, maior que 700 litros. Então, no caso, a 01 está correta. Ok. 01 correta. Ao meio-dia, a temperatura da água do tanque era de 52 graus. Bom, se a gente lembrar, né, se a gente ler aqui de novo, ele considerou que às 8 horas da manhã representava o zero no modelo. Então, meio-dia para a gente aqui, na verdade, corresponde a 4 horas para ele lá. Então, basta com que a gente calcule, jogue no modelo, o T, né, que é a temperatura, e o Tzinho, que corresponde à quantidade de horas, tem que ser igual a 4. Então, isso vai ser menos 4 ao quadrado, mais 12 vezes 4, mais 20. Vai dar menos 16, mais 48, mais 20. Então, a temperatura em 4 tem que ser menos 16 mais 48 tem que dar 32. 32 mais 20, 52 graus Celsius. Portanto, a 02 está correta. Vou subir um pouquinho a 04 aqui pra gente. 04. Vamos lá. Às 8 horas da manhã, a temperatura da água no tanque era de 72 graus Fahrenheit. Bom, eu sei que às 8 horas corresponde a 0 horas no modelo que ele fez. Então, basta com que eu faça primeiramente o t de 0. O t de 0 vai ter que ser menos 0 ao quadrado, mais 12 vezes 0, mais 20, que corresponde aos próprios 20 graus Celsius. Portanto, nosso modelo começa com a temperatura inicial em 20 graus Celsius, correto? A gente vai utilizar essa fórmula aqui, ou seja, eu tenho que Tc tem que ser igual a 5 Tf menos 32 sobre 9, para descobrir quanto que 20 graus Celsius corresponde em graus Fahrenheit, certo? Para isso eu preciso modificar um pouquinho essa fórmula aqui. Por quê? Como que eu estou querendo descobrir graus Fahrenheit, eu tenho que isolar esse Tf daqui. Então, ó, eu posso fazer 9 Tc sobre 5, certo? Tem que ser igual a Tf menos 32. Então, Tf, que é a temperatura em Fahrenheit, tem que ser 9 Tc sobre 5 mais 32. Basta com que eu jogue agora a temperatura em Celsius aqui e descubra quanto que ela vale. Então, eu sei que Tf tem que ser 9 vezes 20 sobre 5 mais 32. Bom, 9 vezes 20 é 180, dividido para 5 mais 32. 180 dividido para 5, 180 dividido para 5, tem que ser 3,15,03, vai dar 6,0. 180 dividido para 5 é o 36, então eu vou 36 mais 32, que corresponde a 68 graus Fahrenheit. Portanto, a 04 está incorreta, porque ele diz que isso na verdade corresponde a 72. Beleza. Então a gente já sabe que a 01 está correta e que a 02 está correta. E a 04 está errada. Bom, 08. A temperatura máxima da água dentro do tanque ocorre às 14 horas. Bom, tem que lembrar que é o seguinte, na verdade, 14 horas a gente está falando a respeito do nosso horário normal. O horário que ele fez, ele está representando por 0 horas. Então o que a gente precisa fazer é tentar achar qual que é a máxima temperatura e quando ela ocorre. Bom, a gente sabe que a temperatura, em função do tempo, tem que ser menos t quadrado mais 12t mais 20. Ou seja, eu estou representando no eixo horizontal, no eixo vertical, desculpa, a minha temperatura e no eixo horizontal o meu tempo. Se eu quero descobrir
Se eu quero descobrir qual é a minha maior temperatura possível, o que eu posso fazer? Eu posso associar isso daqui ao meu próprio y vértice da curva. Só que ele não quer de quanto essa temperatura, ele está falando quando essa temperatura ocorre. Ocorre às 14 horas. Então basta com que eu ache meu x vértice. Por quê? Se vocês olharem, isso daqui é uma equação de segundo grau. Segundo grau. Então a gente sabe que, primeiro, devido ao A ser negativo, isso daqui vai ter uma concavidade mais ou menos desse tipo. Então eu consigo dizer qual que é... Não que esse gráfico seja representado por essa curva, tá? Façam essa distinção. Na verdade vai ser mais uma coisa mais ou menos assim. Tal que eu conheço esse x vértice e esse y vértice. Esse x vértice diz quando é essa maior temperatura e o y vértice diz de quanto é essa temperatura. Então eu vou achar meu x vértice porque ele está querendo falar a respeito das 14 horas. Então eu sei que meu x vértice é menos b sobre 2a. Portanto, o x vértice tem que ser, se a gente identificar os termos aqui, a gente sabe que aqui é o a, que está associado a menos 1, o b, que é o 12, e o c, que é o 20. Então, o menos b sobre 2a vai ser menos 12, dividido para menos 1 vezes 2. Ou melhor, é menos 1 vezes 2. Vai ficar menos 12 dividido para menos 2, que resulta em 6. Bom, só que 6 horas do modelo que ele está falando. Ou seja, se a gente considerar que às 8 horas da manhã eu tinha 0 no modelo, eu sei que 8 mais 6 tem que corresponder 6 horas no modelo dele, que é o que a gente achou. E isso aqui corresponde exatamente às 14 horas. Que é exatamente o que ele falou. Portanto, a 08 também está correta. E a 16, por último, ele fala que nesse intervalo, né, representado aqui, o gráfico da função t de tzinho não intercepta nenhum dos eixos coordenados. Bom, é claro que isso não está errado, porque, bom, é fácil da gente perceber por que está errado e eu vou mostrar para vocês. Vou colocar aqui embaixo. Eu sei que meu t ele tem que ser maior ou igual a 0, menor ou igual a 10, correto? E eu tenho que minha t de tzinho é menos t quadrado mais 12t mais 20. Bom, eu tenho associado aqui o ponto 0, porque esse sinal aqui de igual, né, menor ou igual, está me dizendo isso. Então, se eu calcular o t de 0, basicamente o que eu vou ter é o 20 graus Celsius, que é o que a gente já tinha determinado. Portanto, o que eu tenho aqui é 0 para x, 20 para y. E isso daqui representa um ponto sob a curva. Sobre a curva, portanto, intercepta. Intercepta. Por fim, a gente descobre que a 16 está incorreta. E a 08, como eu já disse, está correta. Vou escrever aqui em cima. Correta. Portanto, a gente sabe que a 08, a 02 e a 01 estão corretas. Então, 01, 02, 08. Resposta 11. Só correr para abraço. Resposta final. Certinho? Muito obrigado e até a próxima.